Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai desmontar uma peça do corpo humano que a maioria de nós ignora, mas que é, sem exagero, uma das chaves para nossa evolução e para quase tudo que a gente faz com as mãos. Estamos falando do rádio, um dos ossos do antebraço. E a nossa missão hoje vai além de só mapear o osso. A pergunta que vai guiar nossa análise é: como uma estrutura aparentemente simples se tornou a peça central para a destreza que define a espécie humana? Vamos investigar cada detalhe, cada curva, cada relevo, para entender a engenharia genial por trás de um simples osso. É uma pergunta excelente, porque a resposta está escondida à vista de todos, na própria forma do rádio. Não é só um suporte, é uma máquina de movimento. Ao final da nossa conversa, a ideia de que o rádio é um osso simples vai parecer, assim, um absurdo. A forma dele conta a história da função. E que história fascinante! Bom, para começar essa investigação, a gente precisa da cena do crime. Onde exatamente o rádio se encaixa e quem são os seus parceiros nessa história? Certo. Ele fica no lado do polegar, o que a gente chama de lado lateral do antebraço. E o seu parceiro constante é a ulna, o osso que fica ali do lado do dedo mínimo. Eles são como uma dupla dinâmica, sabe? E um detalhe que as fontes apontam é que o rádio é um pouco mais curto que a ulna, mas como a gente vai ver, tamanho definitivamente não é tudo aqui. Certo, então temos essa dupla, rádio e ulna, correndo em paralelo do cotovelo ao punho. Mas a minha intuição diz que eles não são só dois pilares um lado do outro. A relação entre eles deve ser bem mais complexa. Exatamente. Paralelos é quase um eufemismo. Eles estão numa dança constante. E essa dança começa lá em cima, na articulação do cotovelo, com a parte mais famosa do rádio, a cabeça. Ah, a cabeça do rádio. As fontes dão um destaque enorme para ela. Descrevem como um disco, quase como uma moeda na ponta do osso. O que faz essa pecinha ser tão crucial? Pense nela como um componente com dupla função. É uma maravilha da eficiência. A parte de cima desse disco tem uma covinha assim, que se encaixa perfeitamente numa parte arredondada do osso do braço, o húmero. Essa conexão é o que permite o movimento de dobradiça do cotovelo. Para frente e para trás. Isso, como dobrar e esticar o braço. Ok, essa é a primeira função, a dobradiça. Simples o suficiente. Mas você disse dupla função. O que mais essa pequena cabeça faz? E aqui entra a genialidade do sistema. A borda desse mesmo disco, a circunferência dele, se encaixa num pequeno recorte na ulna, o osso vizinho. Então, a cabeça do rádio está conectada ao osso de cima, o húmero, e ao osso do lado, a ulna, ao mesmo tempo. Espera um pouco. Nossa, isso é impressionante. Então, a mesma peça que funciona como dobradiça para o cotovelo também gira dentro de um encaixe no osso do lado. Eu nunca tinha parado para pensar que são dois movimentos diferentes acontecendo exatamente no mesmo lugar com as mesmas peças. A complexidade disso é... Uau! É o coração do movimento do antebraço. Essa capacidade de girar dentro do encaixe na ulna é o que nos dá a pronação e a supinação. Que são os nomes técnicos para o movimento de girar a mão, certo? Virar a palma para baixo, como se estivesse digitando. É a pronação. E virar a palma para cima, como se fosse segurar uma sopa, é a supinação. Exatamente. Então, toda vez que eu giro uma chave, uso uma chave de fenda ou viro a página de um livro, é essa pequena cabeça em forma de disco girando que está fazendo o trabalho pesado? Simultaneidade de movimentos que nos dá uma amplitude de ação tão vasta com as mãos. Se a cabeça do rádio é toda sobre rotação e flexibilidade, imagino que o corpo do osso, a parte longa e reta, tem uma função mais de sustentação, de conectar essa articulação engenhosa do cotovelo com o punho. A fonte menciona uma borda interóssea afiada. Isso me soa contraintuitivo. Dentro do corpo, a gente imagina superfícies lisas. Por que a evolução favoreceria uma estrutura afiada? Essa é uma ótima pergunta, porque o nome realmente chama atenção, né? Essa borda afiada é uma crista óssea fina que percorre o comprimento do rádio, apontando diretamente para a ulna. E a ulna tem uma crista idêntica apontando de volta para o rádio. Elas são como dois zíperes abertos, um de frente para o outro. E o que fecha esse zíper?
uma estrutura chamada membrana interóssea. Pense nela como uma tira de lona extremamente resistente, um ligamento gigante que amarra o rádio e a una um ao outro por quase todo o comprimento deles. A borda afiada existe para fornecer a melhor superfície de ancoragem possível para as fibras dessa membrana. Uma superfície lisa não daria a mesma firmeza. Entendi. A borda afiada é para agarrar a membrana, mas essa conexão toda, essa membrana, serve só para manter os ossos juntos e alinhados? Manter os ossos alinhados é uma parte importante, mas a função principal dessa membrana é outra, e é vital: distribuir forças. Imagine que uma pessoa cai e apoia a mão no chão. A maior parte do impacto inicial sobe pelo punho e atinge a extremidade do rádio. O que poderia ser um problema, né? Concentrar toda a força em um único osso. Exato. Mas aí entra a membrana. Ela age como um sistema de suspensão. As fibras dela são orientadas de uma forma específica que, quando o rádio é empurrado para cima, a tensão na membrana puxa a una junto, transferindo uma parte significativa da força do rádio para a una. A carga é dividida entre os dois ossos antes de chegar ao cotovelo. Nossa! Então essa membrana funciona como o chassi de um carro de rally, não só mantendo os eixos alinhados, mas também absorvendo e distribuindo o impacto para que nenhuma peça quebre. Isso significa que, se essa membrana se romper, uma queda simples poderia ter consequências muito piores para o rádio. Com certeza. Uma lesão na membrana interóssea desestabiliza todo o antebraço e compromete seriamente essa capacidade de dissipar energia. É uma estrutura silenciosa, mas absolutamente crucial para a integridade do nosso braço. Isso é fascinante. E falando em forças, eu noto outra coisa interessante nos materiais. O corpo do rádio não tem a mesma largura em toda a sua extensão. Ele começa mais estreito perto do cotovelo e se alarga drasticamente quando chega perto do punho. Por que essa mudança de forma tão acentuada? A função dita a forma. Perto do cotovelo, a una é a estrela do show. Ela forma a maior e mais importante parte da articulação. O rádio, lá em cima, é mais delicado, focado no seu papel de pivô. Mas conforme a gente desce em direção à mão, os papéis se invertem completamente. Como assim? No punho, o rádio se torna o protagonista. É ele que assume a maior parte da carga e da articulação com os pequenos ossos do carpo. Essa base larga e robusta que ele desenvolve na sua extremidade distal, a parte de baixo, é para criar uma plataforma de suporte sólida. Pensa bem, o punho precisa suportar peso, permitir movimentos finos e ser estável. Faz todo sentido que o osso principal nessa articulação seja mais largo e forte justamente ali. A base precisa ser mais forte onde a carga é maior. Faz todo sentido. E essa extremidade de baixo do rádio parece ser um verdadeiro mapa do tesouro anatômico, cheia de pontos de referência. Vamos explorar alguns dos principais? Claro. Essa região é riquíssima em detalhes funcionais. De um lado, no lado de dentro, voltado para a una, a gente tem a incisura unar. É um pequeno entalhe no rádio feito sob medida para receber a cabeça da una. Essa é a segunda articulação entre os dois ossos, a rádio unar distal. Ela também é fundamental para aquele movimento de rotação que a gente falou. E no lado de fora do punho, do lado do polegar, eu sinto uma pontinha de osso bem proeminente ali. Essa ponta é o processo estiloide radial. É uma projeção óssea bem marcante que serve como um pilar de ancoragem para ligamentos importantíssimos que estabilizam a articulação do punho. Ele age como um batente, sabe? Limitando certos movimentos e dando firmeza à junta. Certo, mas tem um detalhe que as fontes destacam, que me pareceu particularmente engenhoso. O tubérculo dorsal. O texto diz que ele funciona como uma roldana ou polia. Como uma parte do nosso osso pode ser uma peça de engenharia mecânica? É a analogia perfeita. O tubérculo dorsal, ou tubérculo de Lister, é uma pequena lombada óssea na parte de trás do rádio. Ele está posicionado de forma tão estratégica que o tendão de um músculo muito importante, o extensão longo do polegar, é forçado a fazer uma curva acentuada ao redor dele. Ah, então o tendão não segue uma linha reta do músculo até o dedo. Não, e essa é a chave. Ao desviar o caminho do tendão, essa roldana natural muda o ângulo de tração. É pura física. Mudar o ângulo aumenta a alavancagem mecânica do músculo.
Isso significa que o músculo consegue gerar um movimento de extensão do polegar muito mais forte e eficiente do que conseguiria se o tendão seguisse um caminho reto. Uau! Então essa pequena lombada no osso funciona literalmente como uma polia de engenharia, mudando o ângulo do cabo para dar mais força ao polegar. É como se a evolução tivesse instalado um power-up mecânico diretamente no nosso esqueleto. Exatamente. Sem esse detalhe minúsculo, a força da nossa pinça, a capacidade de estender o polegar com precisão para pegar objetos, seria visivelmente menor. É a prova de que a otimização no corpo humano acontece numa escala milimétrica. Um pequeno relevo ósseo tem um impacto direto e enorme na função da mão. Isso muda tudo. Não estamos falando de um osso passivo, uma simples viga de suporte. Cada detalhe que a gente discutiu, a cabeça que é pivô e dobradiça, a borda afiada para a membrana dissipadora de choque, o alargamento para suportar carga e essa polia para o polegar. Cada coisinha tem um propósito específico e otimizado. É uma máquina. Uma máquina perfeitamente integrada. E dominar esses detalhes e entender essas relações entre a forma e a função é o que transforma o estudo da anatomia. Não é mais sobre decorar nomes, é sobre compreender um sistema. Para quem atua na área da saúde, esse nível de compreensão é a base do raciocínio clínico. E essa ideia de transformar a decoração em compreensão é um desafio enorme para estudantes, né? É muita informação complexa para absorver. Uma coisa é ouvir a gente conversando sobre o assunto. Outra é fazer esse conhecimento realmente grudar. Se quem nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicocoube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. A aplicação ativa do conhecimento é fundamental. Resolver questões força o cérebro a recuperar a informação e a aplicá-la num contexto, que é exatamente o que acontece na prática clínica. É o que solidifica o aprendizado a longo prazo. Exato. Bom, para amarrar tudo que a gente conversou, vamos recapitular a jornada pelo rádio. Começamos com sua localização no lado do polegar e vimos a importância crítica da sua cabeça em forma de disco, que permite tanto a flexão do cotovelo quanto, e mais importante, a rotação do antebraço. Depois, descemos pelo corpo do osso e descobrimos a função da borda interóssea, que ancora a membrana que funciona como um dissipador de forças. E vimos como o rádio se alarga na base para se tornar o principal osso de sustentação do punho. E finalizamos com os detalhes engenhosos lá na ponta. O processo estiloide, que dá estabilidade, e o incrível tubérculo dorsal, a polia óssea que potencializa a força do nosso polegar. Isso nos traz de volta à pergunta inicial. A gente viu como a estrutura refinada do rádio permite esse movimento de pronação e supinação, a rotação do antebraço, que é a base da destreza da mão humana. Isso levanta uma questão importante para a reflexão. Como a evolução de uma característica aparentemente pequena, a capacidade de um osso girar sobre o outro, pode ter um impacto tão gigantesco na habilidade dos nossos ancestrais de criar e usar ferramentas? Fica a reflexão de como esse pequeno ajuste anatômico pode ter literalmente moldado o curso do desenvolvimento humano.